Você já percebeu que algumas pessoas sentem tudo no corpo? Não é só uma emoção que passa pela cabeça. É um aperto no peito, aquele nó no estômago, uma respiração que muda, a garganta que fecha e o corpo que fica pesado de repente. E muitas vezes você nem sabe o que está sentindo, mas o seu corpo já sabe. E isso é algo muito interessante para a gente observar, porque a gente cresce acreditando que a vida acontece na mente, que primeiro vem o pensamento e depois vem uma emoção. Mas na realidade, quando a gente começa a se observar com mais silêncio, a gente percebe que muitas vezes não é assim. Muitas vezes o nosso corpo sente primeiro e a nossa mente só vai entender depois. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Hari Handirkor. Esse espaço é um lugar onde a gente reflete sobre a experiência humana com bastante profundidade. Aqui a gente fala sobre mente, emoção, corpo, consciência, mas não de uma maneira teórica. A gente fala a partir da observação da vida, da filosofia do yoga, do Vedanta e da tentativa sincera de entender como a nossa experiência realmente acontece. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo que isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também estão tentando entender um pouco mais de si mesmas. Então, vamos continuar. Existe algo que quando a gente percebe, muda a maneira com que a gente se enxerga. A mente pensa, o corpo sente. Mas existe algo em nós que pode observar esses dois. Quando uma emoção surge, o corpo muda imediatamente. A respiração muda, o rosto muda, a postura muda, o coração muda de ritmo. E isso acontece antes mesmo de você conseguir formar uma frase na sua cabeça dizendo: eu estou com medo, eu estou triste, eu estou ansiosa. Primeiro, o corpo reage. Depois, a mente vem e coloca um nome, uma etiqueta. A mente fala através das palavras, o corpo através da sensação. E a sensação é uma linguagem muito antiga. Antes de você aprender a falar, você já sentia. Antes de você aprender a explicar o mundo, o seu corpo já reagia ao mundo. Antes de existir a história, já existia a sensação. Por isso, muitas vezes o corpo reage às coisas que a mente ainda não conseguiu entender. Se você observar bem, emoção é sempre um movimento do corpo. O medo contrai, a tristeza pesa, a ansiedade acelera, a alegria expande. O amor amolece o corpo, a raiva esquenta. Emoção nunca é apenas uma ideia, ela é sempre uma experiência física. Ela acontece no nosso corpo inteiro. Algumas pessoas têm um corpo muito sensível. Elas percebem o ambiente, percebem o tom das pessoas, percebem quando algo muda, quando algo não está bem e o corpo reage. Essas pessoas muitas vezes acham que são sensíveis ou emocionais demais, mas muitas vezes o que elas têm é uma percepção. O corpo delas não está desligado, o corpo delas está percebendo. E no yoga existe uma ideia muito bonita. O corpo não é apenas matéria, o corpo é um instrumento, uma ferramenta de percepção, de experiência, de consciência. Quando a gente perde a conexão com o corpo, a gente perde a capacidade de perceber muitas coisas. Quando a gente volta a sentir o corpo, a gente começa a perceber a vida com muito mais clareza. Porque o corpo mostra quando algo está em harmonia e mostra quando algo também não está. Agora, existe algo bem mais profundo que isso. Algumas emoções não passam rápido, algumas emoções ficam no corpo em forma de tensão, de padrão de respiração, como padrão de postura, tipo uma parte do teu corpo que nunca relaxa completamente, ou que quando você precisa fazer alguma coisa é a primeira a se contrair. Muitas vezes a pessoa nem sabe por quê, nem percebe, apenas segue em frente. Mas o corpo está segurando alguma coisa e o corpo segura através da contração. O corpo se contrai para se proteger, para se fechar. Mas o problema é que às vezes a proteção nunca desliga. A mente esquece histórias, mas o corpo não esquece a sensação. Você pode não lembrar exatamente o que aconteceu, mas o corpo lembra exatamente como se sentiu. E quando algo parecido acontece de novo, o corpo reage de novo. Por isso, às vezes a reação parece grande demais para a situação no momento. Existe uma coisa muito sutil que acontece ao longo da vida. A gente começa a sentir certas emoções com tanta frequência que a gente começa a acreditar que aquilo é a nossa personalidade. Sentimos ansiedade por anos e começamos a dizer, eu sou ansioso. Sentimos medo muitas vezes e começamos a dizer, eu sou inseguro. E assim vai. Mas quando a gente observa com mais cuidado, com atenção, a gente percebe algo profundo. Experiência não é identidade. No Vedanta existe uma investigação muito profunda sobre isso. Aquilo que muda não pode ser quem eu sou. As emoções mudam, elas vêm e vão, mas para perceber que elas mudam, precisa existir algo em você que não muda, algo que observa. E quando a gente começa a perceber isso, a relação com as emoções começa a mudar.
Porque você deixa de ser a emoção e começa a ser aquele que observa tal emoção. Nessa tradição existe uma ideia super importante. Você não é apenas o corpo, você não é apenas a mente, você é aquele que observa. E o autoconhecimento começa quando você começa a observar os pensamentos, as emoções, o corpo, sem tentar controlar. Mas primeiro, observar. Porque quando você observa, você começa a entender. E quando você entende, as coisas começam naturalmente a se organizar. Muitas pessoas sentem emoções no corpo e acham que isso é um problema. Acham que são fracas, que são sensíveis demais. Acham que não deveriam ser assim, que deveriam ser mais racionais, que a sensibilidade é um problema. A sensibilidade é, na realidade, uma forma de percepção. Uma pessoa que sente o corpo percebe algo que não está bem. Percebe quando o ambiente não está bom. Percebe quando uma relação não é saudável, quando está ultrapassando o próprio limite. O corpo fala. O problema é que a gente foi ensinado a ignorar o corpo e ouvir a mente. Mas a mente muitas vezes nos afasta da realidade. O corpo é quem traz a gente de volta. Ok, mas então por que o corpo reage tanto às emoções? Porque a emoção não é apenas mental. A emoção é uma experiência do organismo inteiro. O corpo percebe, reage, registra e então ele fala antes da mente. Aprender a escutar o corpo é uma das formas mais profundas de sensibilidade e percepção. É ganhar consciência. Definitivamente, o corpo não é um problema que precisa ser consertado. O corpo é o lugar onde a vida está tentando ser sentida. A mente explica a vida, mas o corpo vive a vida. E quando nós aprendemos a escutar o corpo com um pouco mais de silêncio, a gente começa a se aproximar de algo muito mais profundo do que apenas entender. E vamos nos aproximando cada vez mais de nós mesmos. Satnam, vamos juntos!